Fala família Vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo vídeo aí de quarta-feira, né? O único vídeo do canal aqui, porque o assunto do dia é a contratação do técnico Renato Gaúcho, que deu a sua entrevista coletiva hoje. Vou trazer para vocês trechos da entrevista coletiva do Renato Gaúcho. A gente vai conversar aqui, vai bater um papo sobre Vasco da Gama. Mas antes de mais nada, peço a vocês aí para que deixem o joinha, para que vocês deixem o like, para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis. Me dá uma moral, me dá uma força, que eu estou no início de trabalho aí, me ajuda aí a impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, gente, pela força que vocês puderem me dar. Por sem vocês eu não sou nada, eu não sou ninguém. Gente, vamos falar de Vasco, né? O Renato Gaúcho foi contratado ontem, né? Foi anunciado oficialmente. E hoje teve a entrevista coletiva aí por volta das 13h30 da tarde. A entrevista coletiva do Renato Gaúcho. Trouxe alguns trechos aqui para vocês, para mostrar aqui para vocês e comentar, né, sobre alguns trechos dessa entrevista. Olha, eu vou trazer uns dados do Renato aqui pelo Vasco da Gama, nas passagens dele, né? A primeira passagem do Renato foi do mês 7 de 2005 ao mês 4 de 2007. Foram 87 jogos, 36 vitórias, 27 empates, 24 derrotas e uma média de pontuação de 1,55 pontos por partida, tá? A segunda passagem do Renato foi do mês 9 de 2008 a 12 de 2008. O Renato pegou o Vasco faltando 14 rodadas para terminar o Brasileiro. Aí um monte de gente me questionando. Esse cara caiu com o Vasco. Porra, ele pegou o Vasco faltando 14 rodadas e o Vasco enterrado e endividado, cara. Com mudança de gestão no meio do caminho, que o Roberto Dinamite assumiu, com o Vasco todo fodido, com as verbas, com os direitos de televisão todo adiantado já há 5 anos, sem poder contratar. Aí o Renato pegou o time enterrado na zona de rebaixamento, faltando 14 rodadas. Aí ele teve 4 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, média de 1,08 pontos. Porra, aí o cara vai fazer o quê? Cara, era outro contexto, né, cara? Era outra época. Porra, 2008, olha quanto tempo faz, cara. 2018, 28, quase 20 anos, cara. Tem 18 anos, cara. Então, até a cabeça do Renato mudou, até a maneira de trabalhar do Renato Gaúcho mudou. Aí o total de 53,6% de aproveitamento. Notícia importante que eu acabei de ver agora há pouco, né? O Renato vai ter bônus por atingimento de metas, tá? Não é só 1.700.000, não. Se ele conquistar a Sul-Americana, ele vai ganhar 1,5 milhão. Se ele conquistar a Copa do Brasil, são 2,5 milhões. E se ele conquistar o Brasileiro, o Renato Gaúcho vai ganhar 3 milhões aí. Então, quer dizer, teve aí esse adendo aí no contrato do Renato Gaúcho. Agora, gente, vamos falar da entrevista do Renato Gaúcho. E eu vou trazer um ponto aqui, né? A primeira pergunta que fizeram para ele, não sei quem era o jornalista, o cara não se apresentou. Ele fala assim, do reflexo da torcida, né? Do time ter o reflexo da torcida. Tipo, o que o time demonstra dentro de campo é o que a torcida vai reagir. Então, quando a torcida vai, é porque o time não está dando tudo dentro de campo, né? Esse vídeo vai ser longo, tá, gente? Se prepara aí. Não tá dando o que tem que dar dentro de campo, não está se entregando da maneira que a torcida espera, né? E o Renato diz que a torcida, dependendo dele, se que depender dele, que a torcida não vai mais vaiar os jogadores, tá? Porque ele vai conversar com os jogadores, ele já conversou no treino de hoje com os jogadores, mostrando ali qual é a maneira de trabalhar dele, né? E ele fala que a torcida, ela tem razão, que a torcida paga o ingresso, tá? E ela tem todo o direito de vaiar quando os jogadores não entregam. E foi aquela questão que eu já falei, cara, quando vem jogador de mimimi falar que, porra, que a gente... Ainda tem gente, repórter, né, comentaristas e ex-jogadores de futebol que se tornaram comentaristas, falar que a gente tinha que ter paciência com o Coutinho, porque o Coutinho abriu mão de muita coisa para vir jogar no Vasco. Porra, ele é que tem que agradecer ao Vasco que ele é hoje, cara.
E o cara que fala isso tem que ver o que o torcedor faz para ver ele dentro de campo. O sacrifício que o torcedor faz, muitas vezes, para comprar camisa, o nome do Coutinho, pagar caro numa camisa do Vasco, né? Pagar caro no ingresso, se despencar de Paracambi como me despenco para ir em São Januário, para ver esses filha da puta jogar. Então é isso que eles têm que perceber. Então o Renato fala isso, né? Que o torcedor tem direito de vaiar porque ele paga o ingresso, cara. Ele paga o salário do jogador. É daí que também que sai o salário do jogador, né? E dizendo que a torcida faz a parte dela e o time vai ter que fazer a parte dele dentro de campo. Então a torcida tem que apoiar, ele pede o apoio da torcida, né? Para ela fazer a parte dela e da parte dele ali o time vai corresponder dentro de campo também. Fica aí que o Renato está falando, daqui a pouco eu volto. Renato, boa tarde, tudo bem? Sucesso para você aqui no Vasco. Obrigado. Queria que você falasse, você já trabalhou aqui, é a sua terceira passagem, o que tem de diferente agora nesse seu desafio? Nas ocasiões anteriores, né, chegou a um vice da Copa do Brasil, flertou ali com vaga em Libertadores e agora chega com qual objetivo? Com o grande desafio dessa passagem, que, claro, o momento não é bom, né? A princípio, imagino que é recuperar a confiança dos jogadores, mas como é que você encara esse desafio nesse novo momento, terceira passagem pelo clube? Eu acho que para o treinador, para mim é um prazer enorme estar voltando. Para o treinador é sempre um desafio, independente do ano, independente da época. É sempre um desafio muito grande para qualquer treinador chegar e treinar uma equipe, um clube grande como é o Vasco. Tem uma imensa torcida, uma torcida fiel. E o desafio, vocês estão vendo hoje em dia que o grupo, digamos assim, entre aspas, vem sendo, de certa forma, criticado, mas é uma vida nova. Vamos fechar um livro, virar a página, vida nova. Conversei bastante hoje com a diretoria, com o próprio Pedrinho, pensar em novos rumos daqui para frente. Como eu te falei, o Vasco tem uma enorme torcida. Eu já falei para o meu grupo que o reflexo do nosso torcedor é o reflexo do time dentro do campo. A torcida do Vasco sempre apoiou e sempre vai apoiar. Então, no momento que você vê uma vaia aqui, uma vaia ali, é porque, de repente, na cabeça do torcedor, as coisas não estão saindo de acordo. Então a entrega é fundamental. Eu sempre cobro isso dos meus jogadores. Se você se entregar, se você correr, se você mostrar disposição dentro do campo, se você correr atrás do prejuízo, o torcedor está vendo. Não tem torcida no mundo que vai vaiar. E a do Vasco não vai mais vaiar o jogador do Vasco, pode ter certeza, porque ela sempre foi fiel, sempre apoiou. Então o que eu peço para o nosso torcedor é essa conexão. De continuar apoiando e pode ter certeza que dentro do campo, o meu grupo, os jogadores que entrarem, essa parte é minha, eles vão ser muito cobrados. Eu já coloquei bem hoje, pela parte da manhã, isso para eles, que é uma cobrança muito grande, a entrega deles lá dentro do campo. Porque se o torcedor está vendo o meu time se entregar dentro do campo, pode ter certeza que o torcedor vem junto. No momento que o torcedor vê que o jogador não está se entregando, já falei para o meu jogador, é só vocês se colocarem no lugar do torcedor, que paga ingresso, ele tem direito de vaiar. Então essa conexão vai ser muito importante entre torcida e jogadores. A torcida faz a parte dela e eu faço a minha parte com os jogadores dentro do campo, que eu tenho certeza que vai dar suco. Agora o Edson Viana do Grupo Globo perguntou para o Renato o que fez ele voltar, né, a trabalhar, se realmente ele estava necessitando de voltar a trabalhar e tudo, e o que motivou a ele a assumir o Vasco da Gama. E o Renato fala que ele pergunta do desgaste, né, na verdade, do futebol, né, coisas que tem desgastado o Renato Gaúcho ultimamente. Aconteceu isso com ele no Fluminense, que fez ele pedir demissão, inclusive. E o Renato explica o seguinte, né, que o desgaste com o futebol, existe esse desgaste, né, mas a motivação dele de retornar, disse que é independente, que ele é independente, que ele tem o conforto dele, que ele não precisa, que ele já conquistou tudo que tinha que conquistar,
e ele trabalha porque gosta. Ele pegou e aceitou a proposta do Vasco porque ele quer trabalhar e ele gosta de trabalhar, né? E ele diz das coisas que incomodam, que incomodam a ele, que não incomoda só ele, que incomoda muitos técnicos. Ele se refere muito a pseudo-jornalistas, né, que são youtubers e etc., que vai lá para fazer pergunta maldosa, para querer fazer pergunta conflitante, só para ganhar like, só para ganhar visualização e para ganhar seguidores, que é isso daí que ele não concorda. E quando o profissional vai lá, que ele falou que essa parcela é 1% ou 2%, e quando o profissional vai lá para trabalhar direito, com honestidade, que com respeito a ele, que ele dali da parte dele, ele vai também respeitar o profissional ali, que também está perguntando para ele, está questionando a ele sobre futebol, sobre o time que ele está dirigindo, né? E ele falou das coisas que incomodam a ele, que sempre o cara que quer que seguidores tem maldade, né? Que eu falei agora, tem treinador que peita e outros que não peita. No caso dele, ele é de peitar e ele é de interpelar também, né? E falou também, concluiu dizendo que está com muito tesão, palavras do Renato, para trabalhar. Se não quisesse, estaria curtindo lá a praia, jogando futebol dele, tomando lá o chopp com os amigos dele, e não aceitaria convite de nada, entendeu? Ele falou que ele está com muita vontade, com muito tesão de trabalhar, de assumir o Vasco, de botar o Vasco no caminho certo, no caminho que tem que seguir. Que bom, Renato, que bom que você está com esse tesão todo, que a gente está precisando realmente desse tesão aí que você tá para a gente sair dessa inércia que o Vasco se encontra no Campeonato Brasileiro. Fica aí que o Renato vai falar, daqui a pouco eu volto. Renato, boa tarde. Edson Viana, TV Globo. Voltando um pouquinho, depois da saída no seu trabalho anterior, a impressão que passava era um certo, pelo menos a impressão que passava para nós era um certo desgaste seu com o ambiente do futebol, até com a cobertura do futebol, enfim. E eu queria que você dissesse para a gente como é que foi o seu processo nesse tempo todo, desde o seu último trabalho, que te motivou a retornar, a assumir um grande desafio, um grande time como o Vasco, depois daquela última experiência, e como é que foi assim, para se reconectar e ter de novo a energia e a vontade de assumir um novo desafio? Obrigado. É boa a tua pergunta. Deixa eu falar, eu sou um cara independente. Eu, graças a Deus, eu venci na minha profissão, como jogador, como treinador, ganhei muitos títulos. Eu trabalho porque eu gosto, trabalho porque eu quero, graças a Deus. Então, todo o conforto que eu posso dar para minha família, eu dou. E corri atrás desses anos todos justamente para isso. Então, se hoje eu estou voltando para o futebol, é porque eu gosto do que eu faço. Tem algumas coisas que me incomodam? Sim, tem algumas coisas que me incomodam no futebol. Não só a mim, incomodam a todos os treinadores. Só que alguns falam, outros não falam. Então, eu sempre fui profissional com vocês. Muitas vezes dali vem certas críticas. Eu levo sempre as críticas como um ato construtivo para mim, porque eu olho a crítica, vejo se está certo ou não está. Aqui eu acho que a crítica construtiva eu absorvo. A crítica que não me interessa, eu deixo para lá. Só que hoje em dia, qualquer um, todo treinador, dificilmente um treinador chega aqui para dar uma entrevista coletiva que não está de cabeça quente. Aí está lá o cara, não são todos, obviamente, mas um outro que quer seguidores. Aí ele vem, ele não está sendo profissional, ele quer seguidores. Aí ele provoca o treinador na coletiva. Eu sempre fui educado, sempre respeitei todos vocês. Aí muita gente fala assim, o Renato não tem mais paciência. Eu tenho paciência pra caramba. Admiro o trabalho de vocês. Só que tem horas que desse lado eu vejo um outro que não está sendo profissional, do jeito que deveria ser. Aí incomoda não só o Renato, incomoda todos os treinadores. Só que tem treinadores que têm cacife para peitar. Outros, infelizmente, ficam calados. E aí, meu amigo, no momento que você baixa muito a calça, alguma coisa vai acontecer. Então é por isso que de vez em quando eu tenho que dar, retribuir, digamos assim, a maldade de um que o outro, porque senão vira uma bola de neve. E é difícil para o treinador, não é só aqui não. Se vocês se colocarem no lugar do treinador, o treinador não dorme. Tudo que acontece no clube, o culpado é sempre o treinador. Sempre o treinador. Aí chega aqui na coletiva, vem o cara com maldade para cima do treinador. Aí chega uma hora que o treinador vai explodir. Ele vai explodir, não sou eu, um outro.
alguns ficam calados, alguns se garantem. E eu me garanto. Se o cara está sendo profissional, você é profissional com ele. Eu aprendi a minha educação desde cedo. Eu sou um cara bem educado. Agora, quando o cara passa dos limites, bom, aí tem que dar uma freada, né? Porque hoje em dia, eu respeito todo mundo. O jornalista, a maioria aqui de vocês estudaram, tem a carteira e levam a profissão a sério. Eu não sou contra esse que semana passada estava perambulando por aí, daqui a pouco ele está aqui numa coletiva fazendo pergunta. Não tenho nada contra, desde que o cara seja profissional. É isso que eu penso. Então, se querem profissionalismo desse lado, tem que ser profissional desse lado aí também. E aí você sempre educado com vocês. Agora estou com muito tesão, muita vontade, tanto é que estou aqui, aceitei o convite do Vasco, porque eu estou com vontade de trabalhar de novo. Sempre tive vontade de trabalhar. E eu sou um cara independente, mas eu gosto do que eu faço. Se eu não gostasse, se eu não tivesse com tesão, não iria atrapalhar ninguém. Continuaria lá na minha praia, jogando meu futebol, tomando meu chopp com meus amigos, curtindo a vida. Se eu estou aqui, é porque eu gosto do que eu faço. Agora vai ter um jornalista que vai falar sobre os técnicos aqui do Brasil, né? Que há 10 anos no Vasco não tem um técnico que dure mais de 1 ano no cargo, né? E o Renato até questiona, não é só no Vasco não, em todos os times, né? Os técnicos não duram muito tempo, são poucos times, poucos clubes que o técnico dura aí 2, 3, 4, 5 anos. Que ele teve a primeira passagem do Vasco que durou aí acho que 4 anos, se eu não me engano. E hoje em dia é muito difícil, né, de um técnico durar no Vasco da Gama esse tempo todo, né? E o jornalista pergunta o que precisa para mudar. O Renato responde que o treinador vive de vitórias, cara, de resultados. E engraçado que o Diniz falava que para ele o resultado pouco importava. Que a preocupação dele era com o processo, do que iria gerar lá na frente, independente de ganhar ou de perder. Mas o Renato, ele já sabe como é que é a mentalidade aqui do Brasil, ele já sabe como é que é a filosofia aqui do brasileiro. Então, ele sabe, né, que o treinador vive de vitória. Ele falou, inclusive, que lá fora é diferente, que nem sempre os resultados negativos fazem com que o técnico seja demitido logo, rapidamente, né? Só que aqui não, aqui é diferente e ele sabe, ele está acostumado, ele está calejado como é que funcionam as coisas aqui no Brasil, né? E falou do contrato dele, que não tem multa rescisória, como eu falei, né? Que no momento não deu mais, se não der mais, na verdade, a minha caligrafia é horrível, se não der mais, né, ele vai sair de cabeça erguida, ele vai pedir o boné dele, se a torcida achar que ele não está bem, né, que o trabalho dele é questionável, ele vai pedir para sair, né? E tem jogador que sente as vaias e outros não, que ele trabalha o psicológico desses jogadores justamente para isso, para dar confiança para eles desempenharem bem dentro de campo, treinar forte para jogar forte. Palavras aí do Renato Gaúcho. Resumindo, né, cara, ele diz o seguinte, assim, o contrato dele não tem multa rescisória. Então, tipo assim, se ele se sentir incomodado, ele vai ele vai pedir para sair e vai seguir o rumo dele. É assim que eu entendi. E se chegar no final do ano, o trabalho dele for bom, ele achar que deve ficar, e o clube achar que deve continuar com ele, eles vão conversar uma maneira de renovar esse contrato. Com certeza, ele vai fazer uma pedida maior, né? Então eles fizeram esse contrato curtinho, justamente porque o Vasco não conseguiu a priori a chegar nos valores que ele desejava, né? E depois no final do ano, dependendo do rendimento de tudo que for acontecer, eles vão sentar, vão conversar para ver se continua ou não com uns vencimentos maiores, com um contrato mais longo e etc. Fica aí que o Renato vai falar a respeito disso, daqui a pouco eu volto. Renato aqui, boa tarde. Esse ano completa 10 anos que o Vasco não tem um treinador que dure mais de 1 ano à frente do time. O último foi o Jorginho. O Vasco é 80% dos clubes no mundo todo, né? Não põe na conta só do Vasco isso. E você teve um trabalho muito longevo aqui também em 2005 até 2007, quase 2 anos, que é ainda mais tempo. Então, na sua visão, seu contrato agora é só até o final do ano. Também, teoricamente, não duraria 1 ano, mas pensando que você queira também renovar depois, ficar mais tempo aqui no clube. O que precisa para isso parar aqui no Vasco, que tem
sido uma máquina de triturar treinadores. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. O treinador, ele vive de vitórias. Ele vive de resultados. No Brasil. Lá fora, muitas vezes os resultados não vêm, mas o treinador é mantido. Aqui no Brasil, é resultado. Resultado, resultado, resultado. Se não der resultado, infelizmente, a primeira cabeça a rolar é o do treinador. É o sistema brasileiro. Então, você falou que eu tenho contrato até dezembro. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Isso não quer dizer que Deus queira que eu permaneça até dezembro, Deus queira que eu possa, e o clube queira renovar, vai depender muito dos resultados, obviamente a gente sabe disso. Em cima da pergunta, inclusive, do teu colega, eu vim para trabalhar porque eu estou com tesão. Não tenho multa no meu contrato. Eu fiz questão de não botar multa no meu contrato. Então, enquanto eu puder entregar e o clube achar que o meu trabalho está indo bem, a diretoria, o presidente, a torcida, vocês acharem que o meu trabalho está indo bem, eu continuo. No momento que o clube ou a torcida achar que não dá, eu vou sair de cabeça erguida, pela porta da frente, como eu entrei, com a maior tranquilidade do mundo e com a minha consciência tranquila. Então é por isso que eu não coloco multa. Eu não tenho nada contra os treinadores que colocam multa. Mas eu sempre venho para trabalhar. Eu não venho para, vou lá, se não der resultado, daqui, infelizmente acontece no Brasil, daqui 2 meses, daqui 3 meses, ou daqui 1 mês me mando embora, dane-se, eu tenho a minha multa. Eu vou ver da multa. Não, eu não penso dessa forma. Eu penso em entregar, em trabalhar, por isso que eu fiz questão de não colocar multa no meu contrato. Então, se eu vim com a maior vontade, volto a falar, vou repetir a mesma palavra. Eu vim com tesão para trabalhar. Vou procurar fazer de tudo para que o torcedor volte a incentivar os 90 minutos da equipe do Vasco, e essa cobrança que a torcida vem fazendo em cima de alguns jogadores, eu peço também para que apoiem, independente de quem entrar em campo. Nós temos um grupo. O objetivo do nosso torcedor é ver o time ganhar. Então é o mesmo objetivo. Só que tem alguns que têm uma personalidade forte que não sentem as vaias. Outros sentem as vaias. Então, no momento que o torcedor está vaiando, o jogador ele pode se retrair e não vai render aquilo que o treinador espera ou que ele pode entregar para o clube. Então é isso que eu peço. O torcedor incentiva, continue incentivando, porque sempre incentivou, porque dentro do campo pode ter certeza que vai ter a entrega do meu time. Isso vou cobrar deles todos os dias. Inclusive, começa nos treinamentos. Porque eu sempre falo para eles, se treina forte, joga forte. Se treina fraco, vai jogar fraco. Então essa cobrança em cima já do primeiro treino hoje foi forte justamente por isso. Treinar forte para a gente jogar forte. Agora o Lineker Biondi, né, vai perguntar para ele sobre a SAF do Vasco, né, que pode ser vendida aí por Marcos Lamáquia a qualquer momento, se já falaram alguma coisa com ele, se já conversaram sobre isso para ele, até mesmo em relação à continuação dele no comando do time do Vasco, né, se caso o Vasco for vendido, e sobre Felipe Coutinho, se ele realmente pediu o Coutinho para voltar, pediu a diretoria para trazer o Coutinho de volta ou não, né? E ele respondeu o seguinte, sobre o Felipe Coutinho, sobre a SAF, ele não sabe de nada, que ele falou que isso é com a diretoria. Então, ele entrou no Vasco agora, ele não sabe de nada do que acontece sobre venda de SAF, sobre o que acontece ali com o Pedrinho e com as pessoas responsáveis pela gestão, né? Ele contou, inclusive, que já discutiu até com o Carlos Amodeu, né, o CEO lá do Vasco da Gama, na época que ele era do Grêmio. O Carlos Amodeu, para quem não sabe, foi do Grêmio também, né? Mas hoje está tudo bem, está tudo certo, eles estão de boa, conversaram aí pra caramba aí na negociação do contrato, na volta dele pro Vasco, e então estão agora na paz, né? E sobre o Felipe Coutinho, diz que não foi nada cogitado, cara, porque ele não sabe o que aconteceu pro Coutinho sair. Ele tá chegando no clube agora, ele não sabe qual foi o problema com o Coutinho, por que ele saiu, o que levou ele a sair, e ele também não pediu nada para que Coutinho voltasse,
E tudo que foi espalhado por aí sobre volta de Coutinho, um pedido do Renato, é tudo fake news. Foi o RTI Esportes, inclusive, que soltou essa nota aí. Então é mentira, cara. Não tem nada de volta de Coutinho. Eu não sei nem se Coutinho voltasse agora, já que o nome dele já saiu, a rescisão dele já saiu no vídeo, eu não sei nem se ele poderia ser inscrito agora, né? Então não tem nada de volta de Coutinho no Vasco. Fica aí que o Renato vai falar. Daqui a pouco eu tô voltando. Seja bem-vindo, Renato Gaúcho. Boa sorte, sucesso. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Falando sobre o seu contrato, né, um contrato até o final da temporada. Nesse período de negociações com o Vasco, como você vai, teoricamente, até o final do ano, falaram com você sobre uma possível mudança no mandato da SAF do Vasco, um possível novo investidor majoritário dentro desse processo de transição do futebol? E, se me permite mais uma pergunta, muito se falava num possível retorno do Felipe Coutinho. No seu caso, o Coutinho é página virada ou não? Obrigado. Bom, o negócio de SAF não é problema meu. É problema da diretoria, o problema do presidente. Não me meto. Nem sei como estão, se é que estão negociando. Entendeu? Então, meu contrato, eu conversei com várias pessoas aqui, inclusive, quero deixar bem claro que muitas pessoas acham que eu sou obrigado com a Amodeu, bem pelo contrário. Eu tive uma discussão com ele, como em qualquer parte de qualquer trabalho de vocês, se tem uma discussão lá no Grêmio, porque ele pensava de uma forma, eu pensava de outra, mas nós somos amigos. Onde que não tem uma discussão? Então, essa semana toda, praticamente, eu trabalhei com ele, nós falamos praticamente quase todos os dias. Então, a minha amizade com ele continua e vice-versa. Então, muita gente acha que a gente está trabalhando junto, a gente não se dá. Não, bem pelo contrário. E fique bem claro isso também. A outra coisa do Coutinho, sou muito admirador do Coutinho. Inclusive, para quem não sabe, eu lancei ele aqui. Eu trouxe ele profissional pro Vasco, lá atrás. Admiro muito o futebol dele. Não sei realmente o que aconteceu com ele, mas não toquei nesse assunto com a diretoria, nem com o presidente, sobre uma possível volta do Coutinho, até porque eu não sei nem realmente o que aconteceu, entendeu? Então, não foi cogitado esse papo, não. Aí um outro ponto que eu achei interessante que eu quero trazer aqui, tá, gente? O rapaz lá do Detetive Vascaínos, né? Ele perguntou se ele vai ter autonomia na próxima janela, né? Na verdade, na janela aí do meio do ano, para poder contratar jogadores. Ele disse, o Renato, né, que o técnico sempre tem autonomia, o técnico sempre vai ter autonomia, só que o mais importante é o diálogo, né? Tem que ter o melhor para o clube. Eles têm que chegar numa conclusão. Tem que ter uma conversa entre o técnico e a diretoria para ver o que é melhor para o clube. Não o que é melhor para o técnico e não o que é melhor para a diretoria. A diretoria ela pode colocar um determinado jogador para o técnico, mas o técnico também tem que avaliar se aquele jogador vai ser bom para o elenco dele ou não. E se ele vai agregar ao clube, entendeu? Totalmente diferente do que acontecia na época do Diniz, que o Diniz, cara, negociou a maioria desses jogadores que chegaram hoje no Vasco, cara. A maioria desses jogadores, exceção do Spinelli, foi tudo trazido pelo Diniz, foi negociado pelo Diniz, sem a diretoria participar efetivamente. O Pedrinho deu carta branca para o Diniz. Chegou para o Diniz e falou assim, vai lá, liga para os caras. Ele ligou para o Brenner já foi jogador dele. Ele ligou para o Marino Inestrosa, ele ligou para o Cuiabano, ele ligou para o Saldívia, ele ligou para o Rojas, né? Ele ligou para a maioria deles, cara. Ele que negociou, o Diniz que negociou. Então eram os jogadores que ele achava que era bom para ele e não para o Vasco. Então o Renato fala justamente isso, que tem que ter um comum acordo. O jogador tem que ser bom para o clube, para o Vasco, e não só para o técnico ou só para a diretoria. Fica aí o que o Renato vai falar. Daqui a pouco eu volto. Boa tarde, Renato. Marcos Jacobson, do canal Detetives Vascaínos. Eu gostaria de saber qual é a sua avaliação sobre essa primeira janela do Vasco e se você vai ter autonomia para indicar contratações nas próximas janelas. Boa sorte nessa caminhada. Autonomia o treinador sempre vai ter. Eu acho que sempre o mais importante é o diálogo, porque quando o treinador indica um jogador,
é porque ele quer sempre o bem do clube. E quando a diretoria indica, ou o presidente me indica, a gente troca ideias, a gente analisa. A gente sempre vai procurar fazer o que é bom para o clube. Não somente para o treinador, ou não somente para a diretoria. A gente pensa sempre juntos, trocando ideias, porque todas as nossas decisões é em benefício do clube, para que a gente possa estar sempre cada vez mais forte nas competições. Agora vamos perguntar para ele, né? O repórter lá da Itatiaia Esportes perguntou para ele onde o time pode chegar nas competições e qual é a prioridade do Vasco, né? Do time, né? Do clube. Ele falou que a prioridade para ele, cara, é o brasileiro, tá? Porque a gente está na 4ª rodada, aí o pessoal fala, tá na 4ª rodada ainda, né? Tá na zona de rebaixamento, na lanterna do Campeonato Brasileiro. Ele falou que o Vasco não é para estar nessa posição, que o Vasco é grande, que a torcida é muito grande, que ele conhece muito bem o clube, pelas passagens que ele já teve aqui, e até mesmo jogando contra, das vezes que ele jogou contra. E ele fala que estamos na 4ª rodada, mas daqui a pouco vão faltar 10 rodadas para terminar o Brasileiro e o Vasco vai estar na zona de rebaixamento. Então tem que se mexer agora. O Vasco tem que se movimentar agora. É chegar nos 45 pontos. O resto que vai acontecer, cara, aí depois a gente vê. As outras competições, depois a gente vê. Onde a gente puder chegar, ele falou que tem que ser jogo a jogo. Chegar o mais rápido possível nesses 45 pontos, né? Para poder se livrar, poder ficar tranquilo. Depois a gente vê o resto, né? E ele fala que o brasileiro rebaixa. As outras competições não, tá? Esse é um ponto fundamental. E ele falou que vai ser difícil para o Vasco e vai ser difícil também para outros times. Além de ser difícil para o Vasco, o Campeonato Brasileiro, e sair dessa situação, também vai ser muito difícil para outros times. Não vai ser fácil também para os outros times, não. O campeonato é difícil para todo mundo. Fica aí com o que o Renato está falando, daqui a pouco eu volto. Boa tarde, Renato. Guilherme Abrão, Itatiaia, seja bem-vindo. Logo na sua primeira ou segunda resposta, você falou que se tiver que priorizar seria o brasileiro, né? Hoje, que você conhece desse elenco do Vasco, que você viu, que você acompanha, aonde você acha que esse Vasco pode chegar no brasileiro? É claro, a torcida sempre quer título, mas hoje, como seria o seu principal objetivo nessa chegada ao Vasco? É a gente começar a decolar no Campeonato Brasileiro. Eu falo que a prioridade é sempre no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro tinha rebaixa. Uma Copa do Brasil não tinha rebaixa, uma Sul-Americana não tinha rebaixa. Isso não quer dizer que a gente não vai correr atrás da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro você tem que tomar muito cuidado. Então, hoje mesmo eu tive esse papo com eles. Mas foram 4 rodadas até então, né? O Vasco está na lanterna. Muita gente pode falar, mas está começando o campeonato, faltam 34 rodadas. Daqui a pouco faltam 25. Daqui a pouco faltam 15. Daqui a pouco faltam 8 rodadas. Aí o cara vai falar assim, mas faltam 8 rodadas ainda, mas tem que ganhar 6 jogos. Vai ganhar? Não é só o Vasco que vai buscar os resultados, que vai precisar de pontos. Todo mundo, o segundo turno principalmente, é sempre mais difícil por causa disso. Todo mundo briga por alguma coisa. Ou briga pelo título, ou briga pela Libertadores, ou briga por uma Sul-Americana, ou briga para não cair. O Vasco, ano passado, brigou até o último jogo para não cair. Eu falei isso para eles hoje. Querem chegar e passar por tudo que o Vasco passou no passado. Então, quanto mais rápido fizer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, é difícil fazer 40, mas é difícil para todo mundo. Mas não pode ter esse pensamento de acabei de falar, faltam 34 rodadas. Esquece isso, meu amigo. Tem que fazer de conta que cada jogo é uma decisão. Buscar a fazer rápidos pontos para depois começar a pensar em algo maior. Tem que pensar em brasileiro, os times que hoje financeiramente estão muito bem, 3, 4 clubes que já começam o Campeonato Brasileiro já pensando em título. O Vasco, com todo o respeito, a gente respeita todo mundo, mas pra gente aqui cada jogo vai ser uma decisão. Como é para os adversários também. Vai ser difícil para o Vasco, vai ser difícil para os adversários também. Pode ter certeza, porque o Vasco é grande. O Vasco, e eu não preciso falar da boca para fora e falar da torcida do Vasco. A torcida do Vasco é muito grande, porque eu já trabalhei aqui e vejo jogos do Vasco. Então é por isso que nós temos esse aliado. É fundamental que o torcedor continue apoiando, como ele sempre apoiou, entendeu? E pode ter certeza que dentro do campo, isso vocês podem me cobrar também, pode ter certeza que não vai faltar empenho.
Às vezes você não tem aquela parte técnica que é necessária, então o cara tem que se entregar. Porque hoje em dia, não é aqui no Vasco não, e eu deixei bem claro isso para eles também, e nos clubes por onde eu passo. Hoje em dia o jogador de futebol ele tem tudo. Ele fez por merecer. Hoje em dia ele tem quarto individual, a maioria dos clubes não, voo fretado, salários em dias, que é a obrigação do clube. Mas nem todos os clubes, infelizmente, conseguem dar esses salários em dia. Então, se o jogador tem tudo isso, e ele está fazendo o que ele mais gosta na vida, que é a profissão dele, aí a pergunta que eu faço para eles é o seguinte: por que você não vai correr? Por que você não vai se entregar? Se você tem tudo que o clube te proporciona, você faz o que você gosta, como que você vai chegar no campo e não vai correr? Não tem a parte técnica, está mal naquele dia? Corre. Ajuda, se entrega. E você é pago, inclusive, para isso. Então é sobre isso que eu estou falando, essa conexão nossa do time com a torcida. Que isso eu vou cobrar deles diariamente, nos treinamentos, para que eles possam entregar no dia do jogo e ter essa conexão do torcedor, incentivar, como sempre incentivou, principalmente se tratando dos jogos dentro de casa, em São Januário. Toda vez que os times vinham jogar, sabiam que era muito difícil. Então, esse respeito dos adversários em São Januário tem que voltar. Mas, para isso, a gente também tem que demonstrar dentro do campo. Agora o jornalista do Lance, tá? O Pedro Cobali, né? Vai perguntar para o Renato Gaúcho como é que ele trabalha o mental desses jogadores. Como é que ele trabalha o psicológico desses jogadores e como é que ele vê a importância do psicológico dos jogadores nas competições, né, nos jogos, principalmente nessa turbulência que o Vasco tem passado, com as críticas da torcida, com as vaias da torcida. E o Renato falou que conversa muito com os jogadores, que o negócio dele é conversar, é dialogar, ver onde é que está errado, o que está acontecendo com o jogador, né? Ele procura sempre conversar com os jogadores da melhor maneira possível e dar confiança também para os jogadores, que o principal ponto é a confiança, porque se o jogador ele tiver confiança dentro de campo, ele vai desempenhar dentro de campo. Mas é aquilo, cara, o Diniz não dava confiança para os jogadores dentro de campo, ele implementava um sistema que o jogador ele ficava receoso, o jogador ele ficava travado, e as coisas não davam certo, né? E o Diniz ia lá e chamava atenção daquela maneira, né, peculiar que vocês conhecem do Diniz, de chamar a atenção dos jogadores, e o jogador ficava receoso. O jogador não ia trabalhar tranquilo, cara. Não ia trabalhar com satisfação. Era isso que estava acontecendo dentro do Vasco. Para quem defende o Diniz, para quem defende que o Diniz teria que continuar, e o problema não era técnico, né? O problema era o elenco, não só técnico. Porra, é disso que eu tô falando, é isso que eu tento explicar para as pessoas até hoje, para quem defende o Diniz, é que os jogadores ali já não tinham confiança e já não tinham satisfação de estar dentro do Vasco com ele, pela maneira que ele propunha a filosofia dele, né? O Renato falou que o jogador tem que vir alegre para o trabalho. Ele tem que vir alegre para os treinos e para os jogos. Ele tem que jogar com alegria. Se ele não jogar com alegria, cara, se ele não jogar leve, fudeu, cara. O negócio não anda. E o Diniz estava travando, estava bloqueando todo mundo. O Diniz estava bloqueando a maior parte do elenco, cara. Com essa maneira dele de trabalhar. Era isso que estava acontecendo no Vasco, né? Ele diz que para ter confiança dentro de campo, né, o jogador tem tudo, né? O jogador tem tudo. Então ele exige dos jogadores, porque o jogador ele tem voo fretado, ele tem hotel da melhor qualidade, ele tem alimentação da melhor qualidade, ele tem moradia, ele tem um salário bom. Então ele falou que ele não admite porque o cara não corre, porque o cara não se entrega. Então o mínimo que ele exige, assim, errar, falhar, todo jogador vai falhar. Ele falou que é normal. Ele falou que é normal. Que ele vai consertar os erros, vai mostrar no telão, vai mostrar ali as jogadas, onde tem que consertar, onde falhou, ele vai fazer isso. Mas o mínimo que ele exige dos jogadores é entrega, porque o cara ganha bem, o cara come bem, o cara se alimenta bem, tem todo o conforto do mundo, então não tem por que ele não correr. Salário está em dia, está tudo em dia, não está faltando nada, não está correndo por quê?
Então fica aí que o Renato vai falar isso aí para vocês, daqui a pouco eu tô voltando. Boa tarde, Renato. Pedro Cobalé do Lance. Você chega no Vasco na sua terceira passagem, mas com um cenário semelhante às outras vezes. O time na zona do rebaixamento, né? Num cenário meio incômodo nesse momento. Acho que existe um consenso que o elenco do Vasco hoje produz um desempenho abaixo do esperado para o elenco que foi montado nessa temporada. E você falou agora da confiança. Para você, esse é o principal ponto desse time hoje? Sim, sem dúvida alguma. É aquilo que eu falo. Eu quero alegria. Eles têm que sair de casa alegres para virem para o trabalho. Trabalhar duro, que a gente já começou hoje, trabalhar duro, mas com alegria. Você sempre vai render mais você trabalhando contente. O que não pode é você sair de casa já contrariado. Pô, tem que ir lá treinar. Você não vai render no teu trabalho. Então eu quero um time livre, leve e solto. Tanto nos treinamentos como nos jogos. Mas essa confiança que você tá me falando que eu passo para eles é fundamental, porque eu já falei, eu fui jogador. O teu chefe, por exemplo, não sei se você tem chefe, você trabalha por conta, mas aqui a maioria tem chefe, é a mesma coisa. Se vocês não tiverem a confiança do chefe, é difícil até para render. Não é que você tenha a confiança do chefe, mesmo que você faça uma besteira, entendeu? Você tem aquela confiança do chefe, você vai render muito mais, você vai ter confiança para fazer as coisas. E aí é que eu falei, essa parte psicológica, eu trabalho bem, você pode ter certeza que vocês vão ver um time bem leve, bem solto, mas que fique bem claro, com muita responsabilidade. Agora o Luiz Amadeu, lá na torcida vascaínos, né, perguntou para o Renato Gaúcho sobre a adaptação dos jogadores ao esquema dele, né, cara? A adaptação dos jogadores ao esquema dos técnicos, né? E assim, resumindo aqui, né, eu vou mostrar o vídeo para vocês na sequência. O Renato Gaúcho fala assim, que uma transição rápida ou lenta depende muito dos jogadores que você tem. Você não pode querer uma transição rápida com jogadores lentos no elenco, né? O Diniz, ele implementava um esquema que ele não tinha jogadores que atendessem esse esquema. Era o que eu cansava de falar aqui nos vídeos, após as partidas. O Diniz, ele implementa um esquema que ele não muda e ele morre abraçado com aquele esquema ali, sendo que ele não tem elenco para implementar esse esquema. E o Renato falou que vai justamente observar isso, observar ali os jogadores de defesa, que muitas vezes saem de uma maneira jogando que não é para sair. Os atacantes lá na frente também, a falta de finalização, as finalizações ruins, as finalizações erradas, que o Vasco finaliza tantas vezes por gol e não consegue ser efetivo, né? O que está acontecendo de errado? Por que esses jogadores não estão desempenhando da maneira que tem que desempenhar? Ele falou que já tem observado já há um tempão, antes de ser o técnico do Vasco agora, ele já viu os jogos do Vasco e já estava observando esses problemas, tá? Ele falou que o treinador tem que ter um esquema e não tem os jogadores. O time não pode ser calado também dentro de campo, né? O time tem que falar, o time tem que dialogar. Não pode ser quieto, todo mundo quieto, né? Tem que dar confiança aos garotos da base, que eu falei, né? E tem que ter cuidado, senão vai queimar o moleque da base. O Diniz queimou os dois moleques da base, cara. Ele queimou o GB, ele queimou o Estrela, ele queimou o JP, tá? O GB, cara, foi queimado por causa do Diniz. Ah, mas o GB, porra, é um bagre. É muito lento, eu não sei. Cara, beleza, mas você pode extrair o melhor dele. Então você tem que ter paciência. Você não pode botar o moleque numa fogueira, igual o Diniz estava colocando, com o time perdendo e colocando o moleque como se fosse a salvação, para salvar o time da derrota. Não é assim. Você tem que extrair o melhor dos garotos. Você tem que botar os moleques da forma ali, para que você não queime eles. Você tem que ir devagar, você tem que ir com calma. Não é chegar e colocar responsabilidade e colocar o GB, que é atacante de área, e colocar ele para armar no time, porra, como meio armador. Aí tu tá queimando o moleque. Então é isso que ele tá querendo dizer. Entenderam? Então assim, você tem que trabalhar a base de maneira responsável, né? Porque não dá para entender isso, cara. O Estrela aqui não jogava, foi pro CRB, tá jogando. O GB aqui não jogava, foi para não sei aonde, tá jogando. Então qual é o problema do Vasco? Algum problema muito sério acontece no Vasco, cara. E vamos ver.
Tomara que o Renato conserte isso daí. E que outras revelações, outros garotos da base aí possam despontar, assim como o Ryan despontou. Fica aí que o Renato está falando, daqui a pouco eu volto. Renato, boa tarde. Amadeu dos canais Na Torcida Vascaínos e Amadeu Vasco. Boa sorte, sucesso. Obrigado. Aqui no Cruz Maltino, aqui no Gigante da Colina. Você tocou muito no assunto, Renato, a respeito de não levar muitos gols. O Vasco, ultimamente, tem levado muitos gols. O sistema defensivo do Vasco tem falhado demais, principalmente na bola aérea. E a transição da defesa para o ataque, muito lenta. E no ataque, quando eu falo, os centroavantes, homem de referência na área. O Vasco contratou alguns jogadores, mas sabemos que a adaptação. Como você lida quando você chega no novo clube com jogadores que chegaram também, adaptar esses jogadores, tanto o brasileiro quanto o estrangeiro? Até porque temos 2 jogadores, o Brenner, que no último domingo perdeu o pênalti, vi que ele saiu, acho que todo torcedor viu que ele saiu para baixo, não é legal perder um pênalti, imagino a cabeça do atleta, e também do Matheus França, um jogador também que não vem sendo aproveitado devido às situações, né, que ele tem entrado e não tem correspondido. Como você consegue, você como vitorioso, como jogador e como treinador, quero dizer, dentro de campo e fora de campo ali, administrar esse tipo de situação? Sucesso, obrigado, Renato. Obrigado. É conversar com o jogador, é passar essa confiança, é corrigir os defeitos, dar moral para que ele possa aperfeiçoar cada vez mais as qualidades que ele tem, a qualidade que eu digo, todos os jogadores. Aí você falou também a transição lenta. Mas às vezes uma transição rápida, uma transição lenta, depende muito do jogador que você tem. Não adianta você querer uma transição, não estou falando de Vasudil, mas não adianta você querer uma transição rápida se você não tem jogadores rápidos. Entendeu? Então o meu time tem que ter uma transição rápida, tanto para frente como para trás. Então, por isso que eu digo, eu tenho que ter uma equipe equilibrada, em todos os sentidos, entendeu? Agora, muitas vezes não adianta o treinador ter um esquema tático na cabeça se ele não tem os jogadores para fazer o que ele pensa. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou adaptar o esquema em cima das qualidades dos meus jogadores. Mas o Breno, você falou, errou o pênalti. Só erra quem está lá dentro. Ninguém gosta de errar. O garoto não foi lá e errou o pênalti porque ele quis, principalmente se tratando de uma decisão. Entendeu? Então a gente vai procurar treinar, a gente vai procurar passar essa confiança não só para ele, como para os demais jogadores, em todos os sentidos. Por isso que eu digo, futebol é futebol coletivo, não é individual. Então eles juntos, eles sabem que entre um 11, um ou outro vai errar uma jogada, mas esse colega que está dentro do campo tem que dar força para ele, porque daqui a pouco quem vai errar é ele. Então essa confiança, isso tudo que eu passo para eles, eles vão levar para dentro do campo e eles vão começar a se ajudar ainda mais. E a falarem mais dentro do campo. Você não pode ter um time calado. Você precisa de jogadores. Ah, mas são jogadores com características que não, eles vão falar. Eles precisam falar. Eles precisam falar. Eu dou muito exemplo para os meus grupos do trabalho do Guga, o tenista, que ele gritava, cada raquetada que ele dava, porque queria falar, mas ele não tinha com quem falar. Era individual. E o futebol ele é coletivo, então eles têm que falar dentro do campo. Uns mais, uns menos, mas eles precisam falar dentro do campo. Porque é fundamental você ajudar o companheiro, não só em correr, em ajudar, mas em falar, orientar o companheiro dentro do campo. Principalmente os jogadores mais experientes. Então, principalmente numa fase dessa também, você não pode ficar dando a responsabilidade só para garotos. O garoto, ele tem que ser bem trabalhado. O garoto, você precisa corrigir os erros dele, dar moral, dar confiança, e soltando ele aos poucos. Você não pode, num momento como está o clube agora, dar responsabilidade para os garotos. Os garotos ainda não estão preparados. Eu digo, no momento que passa o Vasco. Aí sim, o momento é quando o time começa a ganhar, você começa a soltar os garotos, a torcida tem mais paciência. É uma coisa levando a outra, entendeu? Porque tem muitos garotos que, infelizmente, hoje em dia, quando pega um clube, numa situação como essa que precisa ganhar, precisa sair da lanterna do Campeonato Brasileiro, não estão prontos. E naquela de querer ajudar, você acaba queimando os garotos. Então esse trabalho também vai ser bem feito. É importante, numa hora dessa, você botar jogadores experientes, entendeu? Não estou falando que só vão jogar jogadores experientes, mas numa hora dessa que tem muito cuidado com os garotos, porque os garotos muitas vezes têm um futuro incrível, são jogadores de futuro, mas
você precipita, bota os garotos para dentro do campo, você acaba queimando os garotos e daqui a pouco os garotos não vingam. Agora, para finalizar o último vídeo, né, o último corte aqui, daqui eu vou meter meu pé, o Renato vai falar sobre a preferência de capitão. O podcast Cruz Maltino perguntou para ele, né, se ele tem alguma preferência de capitão, e o Renato Gaúcho falou que ia responder ele pela metade, porque isso daí primeiro ele vai tratar com a diretoria, né, que ele vai comunicar antes aos jogadores, ele vai conversar com os jogadores sobre a braçadeira de capitão e vai conversar também com o Admar Lopes junto com o elenco, que é o certo. Ele não tem que vazar nada para a imprensa, ele não tem que vazar nada na mídia. O capitão vai ser fulano, né? Hoje o capitão é o Léo Jardim. Aí você imagina, ele chega na mídia, numa coletiva e fala que o capitão vai ser o Thiago Mendes, por mais que o Thiago Mendes esteja merecendo, ok? Mas tu imagina o mal-estar que ele vai causar de cara dentro do elenco se ele joga isso na mídia antes de conversar com os jogadores, antes de se reunir com os jogadores e com a comissão técnica. Então, certíssimo, isso aí é atitude de gente experiente no futebol, né? E ele falou que o capitão não é somente quem leva a faixa de capitão no braço, não, cara. O cara, às vezes, não leva a faixa de capitão e ele é um líder também dentro de campo. É o caso do Thiago Mendes, que a gente está vendo hoje, né? O capitão, ele é o Jardim. O capitão, ele pode chegar no juiz e falar alguma coisa. Agora, entre os jogadores, para ser o líder ali do grupo, não necessariamente o cara precisa ter a faixa de capitão no braço. Ele pode exercer essa liderança sem ser, de fato, o capitão dentro do grupo. E eu acho, cara, que ele já reparou isso, eu acho que o Renato Gaúcho já percebeu isso nos jogos que ele já assistiu do Vasco da Gama, e já surgiu aí uma notícia, parece que ele vai mudar o capitão do time, eu acho que vai ser o Thiago Mendes. Como todo mundo já está vendo isso já há muito tempo, né, cara? Então, não tem mais o que questionar. E eu acho que já para a próxima partida contra o Palmeiras aí, ele vai dar essa abraçadeira aí pro Thiago Mendes, né? Eu tô especulando, mas eu tenho quase certeza, tá, cara? Não tô querendo cravar nada aqui, não. Eu não vivo o dia a dia do Vasco, mas é uma coisa, é uma intuição, tá? É uma coisa que tá me vindo aqui na mente, uma intuição que o Thiago Mendes realmente vai ser o capitão dessa equipe. Eu fico por aqui, fica aí com o que o Renato Gaúcho vai falar nesse último corte. Fique com Deus, saudações vascaínas. Tenha uma quarta-feira abençoada e eu fui. Renato, boa tarde. Rodrigo Crevelari, Digão, no podcast Cruz Maltino. Seja bem-vindo ao Vascão. Pegando um pouco até nessa parte aí de base, só que eu quero citar lideranças. Recentemente a gente perdeu as principais lideranças do Vasco e está em formação de novos líderes. Quero saber se você pode potencializar esses novos jogadores que vão assumir a liderança do clube do Vasco. E também uma outra pergunta, se me permite. Você tem preferência pelo seu porta-voz dentro de campo, capitão, goleiro ou jogador de linha, para poder ser seu porta-voz ali até mesmo diante do juiz, diante da partida? Cara, você tocou num assunto que eu não vou te dar a resposta, não toda ela, porque eu já toquei inclusive nesse assunto com o Admar hoje de manhã e com o presidente, quanto ao capitão, o que eu penso do capitão. Mas isso, antes eu vou comunicar aos jogadores o que eu penso sobre isso, e aí depois eu passo para vocês em termos de quem vai ser o capitão. A liderança, eu vou conhecendo todos os jogadores e a partir daí eu vejo quem pode ser realmente os líderes, entendeu? Mas o líder não é só o cara que usa a faixa. O capitão usa a faixa, mas às vezes tem um cara que fala tanto quanto o capitão. Então é por isso que é fundamental, por isso que é um futebol coletivo, por isso que é fundamental eles falarem dentro do campo, se ajudarem. Ah, não, somente o capitão fala. Não, não é somente o capitão. Com o árbitro, tudo bem. Agora, entre eles, não precisa ser só o capitão. Ou mesmo uma cobrança sobre o árbitro, sobre os adversários, não precisa ser só o capitão. Entendeu? Eles precisam falar. Então, lá, o cara que está usando a faixa lá é o capitão. Às vezes, num time, você vê o cara com a faixa, mas ele não é o grande líder. O grande líder, às vezes, é o cara que não está nem usando a faixa. Mas você consegue potencializar
potencializar esses novos que vão surgir agora? É por isso que eu digo, vou conhecer bem todos eles, entendeu? Aí, aos pouquinhos, vou pegar as informações aqui dentro do clube também. E já eu vou saber realmente quem são os líderes, entendeu? Mas é o que eu falei, o líder não é somente aquele que usa a faixa, não.